sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã com o Salmo de número 76. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Salmo 76 é um dos salmos do salmista Asaf, no Antigo Testamento. E neste salmo nós estamos meditando hoje. O tema de hoje que nós vamos abordar é a humildade. Repita aí, humildade. Nós vamos ver que a humildade é uma das características dos verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus não são soberbos. Filhos de Deus não são orgulhosos. Se você vê uma pessoa que se diz crente, evangélica, manifestando soberba, manifestando orgulho, isso é um falso crente, não é filho de Deus, isso aí é filho de Satanás. Os filhos do diabo são soberbos, os filhos do diabo são orgulhosos. Os filhos de Deus são humildes. Humildade é uma característica dos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? E você é humilde? Se não for, está perdido. Porque está escrito na palavra que Deus resiste os soberbos. Ele só dá graça aos humildes. Portanto, só humildes têm a graça da salvação. Só dá graça aos humildes significa só dá salvação aos humildes. Por isso esse tema da humildade é de extrema importância no contexto da palavra de Deus, no contexto da obra da salvação, da doutrina bíblica da salvação em Cristo Jesus. E é o tema que nós vamos abordar hoje aqui dentro do Salmo 76. Porque neste Salmo 76, nós estamos nesse texto de 2 versículos, versículos 8 e 9, cujo título é, repita aí, Juízo Divino. No seu juízo, que nós vimos na semana passada, né, baseados no versículo de número 8, vamos ver então no versículo 8,
tremor na terra, e hoje o versículo 9, salvação dos humildes. E esse texto todo desses 2 versículos, o título é Juízo Divino. Juízo vem de juiz. O único verdadeiro juiz sobre tudo e sobre todos é Deus. E Ele é um juiz justo, Ele julga com justiça, e na sua justiça a maioria da humanidade é condenada e uma minoria é salva. Contrariando o que muita gente pensa e o que muita gente prega por aí, biblicamente, a salvação nunca foi para a maioria da humanidade. Nem sequer para metade, 50% da humanidade. Longe disso. A salvação é para uma minoria. Deus não se importa com quantidade. Quem dá valor à quantidade é o homem. A mente humana decaída dá valor à quantidade. Deus não. Deus dá valor à qualidade. E essa qualidade se chama santidade. A salvação tem o propósito de tornar uma minoria de pecadores, também merecedores de condenação, transformá-los em santos. E Deus opera isso numa minoria. Isso em toda a história da humanidade. Uma minoria comparada, que pode ser comparada, por exemplo, com o número de pessoas, de seres humanos, que entraram na arca de Noé. A arca era bem grande, tão grande que coube pelo menos um casal de cada animal que existia. Mas de seres humanos, Deus só permitiu que entrasse uma família de 8 pessoas. Então, o juízo de Deus sobre aquela primeira civilização, chamada civilização pré-diluviana, o juízo de Deus exterminou toda a humanidade que vivia naquela época, com exceção de 8 pessoas. De toda a humanidade que vivia naquela época, a salvação não chegou a 10 pessoas, nem a 9, mas somente a 8 pessoas. Deus não mandou Noé fazer a arca para encher de gente. Deus não disse para Noé, faz uma arca e fala para as pessoas que eu vou mandar um dilúvio e quem quiser se salvar, entre na arca. Deus não falou para Noé fazer isso. Deus mandou Noé fazer a arca para entrar de seres humanos só a família dele. E o resto da arca encher de animais. Encher de animais. Nenhum ser humano, porque todos estão condenados. Olha como a maioria foi condenada e uma minoria foi salva. Pior ainda foi quando Deus manifestou o seu juízo sobre as 2 cidades promíscuas de Sodoma e Gomorra. Eram 2 cidades e Deus só livrou da destruição uma família, a família de Ló. Permitiu que Ló saísse com a sua esposa e suas 2 filhas. Só que a esposa olhou para trás. Então, mulheres, muito cuidado quando são apegadas demais à casa e não querem deixar as coisas da casa por amor do reino dos céus. Jesus disse, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino dos céus. Então a mulher de Ló também foi destruída. Virou uma estátua de sal, morreu na hora. Então, resumindo, dessas 2 cidades, não era uma cidade, eram 2
2 cidades. Salvaram-se apenas 3 pessoas: Ló e suas 2 filhas. Todos os outros foram pulverizados, destruídos pelo juízo de fogo e de enxofre que Deus mandou do céu sobre aquelas 2 cidades. Está entendendo a quantidade da salvação? A maioria é condenado, como no dilúvio, como em Sodoma e Gomorra. E no Salmo 91 está escrito para uma pessoa que é salva. Para uma pessoa que é salva, cada pessoa que é salva, ela vê 1000 caindo ao seu lado esquerdo e 10.000 à sua direita. Tu não serás atingido. Para cada pessoa salva, então, nós temos aí 1000 à esquerda e 10.000 à direita, temos 11.000 condenados. A maioria das pessoas são condenadas. Foi por isso que Jesus declarou em Mateus 22:14, que muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Deus não está interessado em muitos. Satanás está interessado em muitos, dominar muita gente na face da terra. E um dia, quando ele chegou diante de Deus, Deus perguntou para ele, está escrito no livro de Jó: de onde vens? E Satanás respondeu: vim de passear pela terra, de andar por ela. Ele disse isso no sentido de que todo mundo está debaixo do controle dele. E a Bíblia diz que está mesmo. O mundo inteiro jaz no maligno. As pessoas que não são convertidas, o espírito que atua nelas é o diabo. Mas Deus não está nem aí para a quantidade. Aí Deus chamou a atenção de Satanás para um só homem. Um homem. Para um homem. É como se Deus falasse para Satanás assim: olha, essa multidão aí que você está dominando sobre ela, isso não me interessa. O que me interessa é o seguinte: você prestou atenção no meu servo Jó? O que você acha dele? Você consegue dominá-lo? Como você está dominando essa multidão aí? Você domina o meu servo Jó? Você não o domina, sabe por quê? Porque em toda a terra não há um homem como ele, justo, reto, íntegro e que se desvia do mal. Estão vendo como Deus não está nem aí para a quantidade? Tem muita gente que pensa assim: olha, aquela igreja lá só pode ser uma igreja de Deus porque olha quanta gente, olha a multidão de gente naquela igreja. A maioria é palha para o inferno. Não é por estar em uma igreja que a pessoa é salva, é por estar em Cristo e ser a sua igreja, ser o seu corpo. A salvação não é para a maioria. Jesus disse que a maioria são aqueles que entram pela porta larga e andam pelo caminho espaçoso. Você vê igreja com multidão de gente? É porque essa igreja alargou a porta, alargou o caminho. Cabe tudo ali dentro. Jesus disse, Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que acertam com essa porta. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, e são poucos os que acertam com essa porta. Essa porta estreita é o próprio Jesus. João 10, 9, ele disse: eu sou a porta. E esse caminho apertado também é Jesus.
João 14,6, ele disse: eu sou o caminho. Jesus é a porta estreita, Jesus é o caminho apertado. E são poucos que conseguem entrar por essa porta e andar por esse caminho. Por que isso acontece? Porque para entrar por essa porta, tem que aprender a ser humilde. Andar por esse caminho, tem que aprender a ser humilde. E a lição, o instrumento que nos ensina a ser humilde, se chama humilhação. Para entrar por essa porta, tem que se humilhar, o que ninguém quer fazer. Para andar por esse caminho, tem que se humilhar, o que ninguém gosta de fazer. Por isso são poucos. E por isso que, como diz o versículo 9, a salvação é só dos humildes. E nesse versículo 9 nós lemos assim: ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Vamos repetir? Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Aleluia. Eu sublinhei ali a frase: salvar todos os humildes da terra. Quem são esses humildes? Esses todos, porque Deus vai salvar todos os humildes da terra. Esses humildes da terra, citados aqui neste versículo, são os mesmos poucos escolhidos citados por Jesus em Mateus 22:14. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Esses poucos escolhidos são todos os humildes da terra. Esses poucos escolhidos são aqueles que Deus escolheu, por isso são escolhidos, aqueles que Deus escolheu, como Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Os eleitos de Deus são esses humildes da terra. Quando a gente fala sobre humildade, nós temos que aprender algumas coisas, temos que discernir muito bem algumas coisas, né? Primeira delas, essa humildade não é uma humildade física, material, é uma humildade espiritual, é uma característica espiritual. Porque são duas palavras que muita gente confunde: humildade e simplicidade. Quando as pessoas falam de humildade e de simplicidade, elas trazem uma conotação de classe social e querem dizer que a classe mais pobre, pessoas que não têm recursos, pessoas que não têm muito dinheiro, que não têm muitos bens, que lutam para viver aí com dificuldade, vivem de doações, precisam da ajuda de muita gente, mendigos, etc., pessoas sem teto, pessoas sem casa, pessoas que moram na rua. E nós então chamamos as pessoas de humildes, a pessoa de uma condição humilde. Ou então é uma pessoa simples, é uma pessoa muito simples, porque não é uma pessoa rica, é uma pessoa muito simples. Ou então nós também confundimos humildade e simplicidade com ignorância. A pessoa é muito humilde, muito simples, porque nunca estudou, não sabe nem escrever o próprio nome, é analfabeta. Então é uma pessoa humilde, simples.
Não. Nós erramos nos dois casos. Humildade e simplicidade não é nem pobreza e nem ignorância. Tanto a pobreza como a ignorância é resultado do pecado da humanidade. Não só do pecado desses pobres e ignorantes. Não é porque ele é pobre porque é pecador, não, porque os ricos também são pecadores. É resultado que o pecado promoveu no contexto de toda a humanidade. O pecado fez com que, na humanidade, os assim chamados, vamos usar um nome bem popular, os assim chamados de mais espertos, angariaram e ficam angariando as maiores riquezas para si mesmos. E quando um grupo de pessoas angaria a maior parte dos recursos para si mesmos, é natural que esses recursos faltarão na vida de uma maioria de pessoas que ficarão pobres e carentes deles. Então a pobreza no mundo é resultado do pecado da humanidade. Pecado que tornou essa humanidade gananciosa ao extremo. E por isso o apóstolo Paulo escreveu para 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males que afligem a humanidade. Porque quando um grupo pequeno de pessoas, em relação à maioria, toma posse da maioria dos recursos, das riquezas do mundo, logicamente vai ter uma maioria de pessoas carentes desses mesmos recursos. E Deus vai julgar tudo isso. Deus vai julgar tudo isso. Porque tudo aquilo que sobra na vida de alguém está faltando na vida de muitos. E Deus vai julgar isso. A ignorância é a mesma coisa, tá? Porque pessoas, quanto menos recursos elas tiverem, menos acesso à educação elas também terão. E por isso se tornam ignorantes. Por isso, pobreza e ignorância não é humildade e nem simplicidade. É resultado do pecado. É resultado do pecado. Humildade e simplicidade, de acordo com a Bíblia, à luz da palavra de Deus, humildade e simplicidade definidas pela palavra de Deus, são características exclusivamente espirituais. Por quê? Nenhum homem na face da terra, de nenhuma classe social, de nenhum nível intelectual, de nenhum grau de educacional, nenhum ser humano é dotado de humildade e de simplicidade. Ninguém é humilde, ninguém é simples, ninguém tem humildade, ninguém tem simplicidade. Não existe entre os seres humanos. Por que não existe? Porque os seres humanos pecaram. Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou em outra tradução, foram destituídos da glória de Deus. O que é essa glória de Deus? Que eles carecem, que eles foram destituídos. A glória de Deus é a imagem e semelhança de Deus que o homem havia sido criado, e ao pecar, o homem perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Ele perdeu a glória e a honra com a qual Deus o havia coroado, como diz Davi no Salmo 8: de glória e honra o coroaste. A glória e a honra
com que Deus havia coroado a raça humana é criar o homem à sua imagem e semelhança. Pelo pecado, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Perdeu a glória de Deus. Agora, Deus é humilde. Deus é simples. Humildade é uma característica espiritual, porque é uma característica de Deus, é um atributo de Deus. Simplicidade é uma característica espiritual, porque é uma característica de Deus, é um atributo de Deus. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem era humilde. Adão experimentou humildade, experimentou simplicidade. Eva experimentou humildade, experimentou simplicidade. Mas quando eles pecaram, perderam a humildade e perderam a simplicidade. Depois deles, só um homem veio à terra com humildade e simplicidade: Jesus. E foi por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês têm que aprender de mim isso, porque vocês não são. Jesus disse: vocês têm que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, porque vocês não são. Se vocês fossem já humildes, não tinham que aprender. Tem que aprender a ser humildes, porque não são. Jesus é humilde, Jesus é simples. O Pai é humilde, o Pai é simples. O Espírito Santo é humilde, o Espírito Santo é simples. Deus é humilde, Deus é simples. A palavra de Deus é uma palavra de humildade e é uma palavra de simplicidade. E é por isso que soberbos não a suportam e não a entendem. A palavra sempre será complexa, complicada para quem não é simples, para quem não é humilde. Por que muita gente não gosta da Bíblia? Porque a Bíblia é complicada? Não, porque eles são complicados. Simplicidade é o oposto de complexidade. O que não é simples é complexo. Complexo, complicado. Complexidade é complicação. Deus criou o homem no estado de simplicidade. Ser santo é ser simples. Deus criou o homem no estado de santidade. Pelo pecado, o homem tornou-se um ser complexo, um ser difícil. O ser mais difícil criado por Deus, o ser mais complexo, o ser mais complicado é o homem. Mais complicado do que tudo que existe no reino vegetal, mais complicado do que tudo que existe no reino animal, mais complicado do que tudo que existe no reino mineral, mais complicado do que os anjos, santos ou decaídos. Os seres humanos são os seres mais complicados. O bicho complicado é o ser humano. É o ser mais difícil
que existe de se lidar com ele. Você consegue lidar muito bem com as coisas do reino vegetal, por isso que o agronegócio é um grande negócio no país. Você consegue lidar muito bem com o reino animal, por isso que a pecuária também é uma grande riqueza nacional. Você consegue lidar muito bem com o reino mineral, porque está lá, você vai lá e lidar com ele. Mas lidar com o ser humano, que coisa horrorosa que é. Se você não tiver muito tato para lidar com o ser humano, ele te mata. Tem gente matando pessoas no trânsito aí que eles nem conhecem quem é. E tem coragem de descer do carro e mandar bala neles. Como o ser humano é complicado. Essa complexidade humana, e isso é de todas as classes sociais, rico, né, classe alta, classe média, classe baixa, classe miserável, pobres, todos são complexos, é tudo gente difícil, é tudo gente complicada. O que complicou o ser humano foi o pecado. O que Deus faz na obra da nossa salvação é nos descomplicar. A santificação é para nos simplificar, nos tornar de novo simples. Porque pelo pecado nós perdemos a simplicidade, nos tornamos pessoas complexas, pessoas difíceis. Tem pessoas tão difíceis de lidar com elas, que elas são até chamadas, tem até um nome para elas hoje, são pessoas tóxicas. Que só de conversar com essa pessoa você se sente mal, é como se estivesse em contato com um veneno. É como se o que ela conversa, o que ela fala, lança veneno na sua alma, e você, puxa, como foi ruim conversar com essa pessoa. Gente tóxica. Isso é o pecado. Isso é o pecado. O pecado tornou as pessoas difíceis, complexas, elas não têm simplicidade. Porque Deus é humilde. Eu falei aqui que Deus é humilde, e eu vi um monte de ponto de interrogação nas cabecinhas de vocês. Por que Deus é humilde? A palavra humildade, humildes, a palavra humildade começa com um. Antigamente, em latim, o número 1 tinha H, H-U-M. Por isso que até bem pouco tempo aí, na era dos cheques, muita gente fazia cheque de R$1.000 com H, não é? Escrevia 1 com H. Porque em latim, o número 1 é com H. Em português é que o H caiu, né? Em alguma das reformas gramaticais, em português o H caiu e ficou U-M. Mas o que é a raiz da palavra humildade, é o número 1. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, está escrito o versículo até hoje mais pronunciado da Bíblia, principalmente entre os judeus, quando eles pronunciam em hebraico, né? Shema Israel Adonai, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Traduzido para o português: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. É um. Os tradutores em português, né, colocaram único, no sentido da unicidade divina. Ele é o único Deus, o único Senhor. Ele é um. Um significa ser um só. Na singularidade existe simplicidade. Na pluralidade existe complexidade. Deus não é muitos, porque senão seria complexo. Ele é simples, porque Ele é um só.
é um só. Porque a mente complexa dos homens, a mente contaminada pelo pecado, ficou aí na história da humanidade criando pluralidade de deuses. Os egípcios tinham muitos deuses em figuras de animais. Os gregos tinham muitos deuses em figuras de homens. Outras nações, muitos deuses em figuras mitológicas que eles mesmos criavam e inventavam à luz ou às trevas de Satanás, pela inspiração diabólica do diabo na vida dos homens pecadores. Porque no catolicismo tem muitos santos. Cada dia do ano tem um santo para ser adorado na Igreja Católica. E dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. E eles têm lá a ladainha de todos os santos. Por que essa pluralidade? Por causa da complexidade. O pecado na vida dos homens fez com que os homens rejeitem uma coisa única e se apeguem a coisas plurais, a muitas coisas, porque achando que ali é que está a vantagem, ali é que está o correto, porque tem muitas coisas. Não, o correto é uma só coisa. O correto é um só Deus. Ele é um. Ouve, o Senhor nosso Deus é um. Um é a raiz da palavra humildade. Ninguém tem humildade porque todos pecaram e todos rejeitam a singularidade. Todo mundo quer pluralidade. Todo mundo está aí correndo atrás de muitas coisas. Foi o que Jesus disse na casa de Lázaro, que tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E no dia que Jesus estava lá, um dia que Jesus estava ali com os seus discípulos, pregando o evangelho do reino de Deus, Maria se sentou para ouvir. E a irmã Marta ficou preocupada com a lida da casa. E ela veio reclamar com Jesus: mestre, manda que a minha irmã se levante e venha me ajudar. A resposta de Jesus para ela foi assim: olha, Marta, Marta, andas muito inquieta, e olha o que Jesus disse, e te preocupas de muitas coisas. Eu te digo que pouco é necessário. E aí Jesus foi mais além. Mais do que isso, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Olha como ele tira Marta da pluralidade, mostrando que ele, Jesus, é a singularidade. Ele não é muitos caminhos, ele é o caminho. Ele não é muitas portas, ele é a porta. Ele não é muitos evangelhos, ele é o evangelho. Ele não é muitas palavras, ele é a palavra. Ele não é muitos salvadores, ele é o único Salvador. Um é a raiz de humildade. Por que Deus se levanta para julgar e salvar todos os humildes da terra? Porque esses humildes da terra são aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos. E a maneira de Deus santificá-los envolve o ensinamento da humildade. Deus ensina seus eleitos a serem humildes. O Pai ensina seus verdadeiros filhos a serem humildes. Jesus ensina cada um dos seus verdadeiros discípulos a serem humildes.
O Espírito Santo ensina a cada um de nós a ser humildes. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Uma das 9 características do fruto que o Espírito Santo produz na nossa vida é a mansidão. Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que significa mansidão? A gente define mansidão usando como exemplo o cavalo. O cavalo selvagem que era encontrado na natureza, ele não se deixava aproximar por ninguém. Não deixava ninguém aproximar dele. Ele fugia, ele corria dos seres humanos. Quando esses cavalos eram então apanhados à força com laço e trazidos para uma fazenda onde eles eram domados, era um processo. Domar um cavalo era um processo, até fazer ele aceitar a rédea, o freio, a sela, e aceitar que alguém monte nele, e que essa pessoa que está montada nele é que vai guiá-lo para onde essa pessoa quiser. O cavalo domado é o cavalo manso. O cavalo não domado é o cavalo selvagem. Os seres humanos são cavalos selvagens. Os seres humanos são cavalos selvagens. A obra da salvação tem aqueles 3 níveis: conversão, santificação e glorificação. Na conversão, Deus nos laçou e nos trouxe para o seu curral, aonde no processo da santificação Ele está nos domando, nos amansando. Para quê? Porque nós não temos mais o direito de ir onde nós queremos, onde nós queríamos ir. Nós temos que ir somente aonde Ele nos leva, onde Ele nos guia. E se tentar desobedecer, dá-lhe espora. Se tentar desobedecer, dá-lhe chicotada. Por isso Deus corrige, disciplina e castiga a quantos Ele ama. Isso está escrito em Hebreus capítulo 12. O mesmo capítulo que fala da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se alguém está sem disciplina, sem o castigo de Deus, não é filho de Deus, é bastardo, é cavalo selvagem. A humanidade de hoje é cavalo selvagem. Os cavalos selvagens se sentem empoderados, sentindo-se livre para ir onde quiser, sentindo-se livre para fazer o que quiser, sentindo-se livre para ser o que quiser. É assim que está a humanidade dominada por Satanás. Mas arredios contra Deus e contra a sua palavra. Por isso diz lá no Salmo 2, que eles falam assim, rompamos de nós os seus laços, sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos ser domados por Deus. Eles odeiam Deus, o mundo odeia Deus, o mundo odeia o seu evangelho, a sua palavra, o seu Cristo, o seu ungido. Esse é o tema do Salmo número 2. Os homens não têm humildade, são cavalos selvagens. Os humildes da terra, eles não são salvos porque eles são humildes por natureza. Não, ninguém é humilde por natureza. Todos, desde o pecado de Adão e Eva, são concebidos, gerados, nascidos em pecado,
e nascidos com uma rebeldia natural dentro de si, e já desde criança começam a manifestar que o que cada um quer fazer é só a sua própria vontade. A sua própria vontade. Quem é pai sabe disso, que desde criança as criancinhas não querem fazer nem o que os pais mandam, porque elas querem fazer só o que elas querem, e elas querem até manipular, tentam e muitas vezes conseguem manipular os pais para fazer as vontades deles. E os pais caem na armadilha pensando que fazendo a vontade do filho está ganhando o filho para si. Não, está perdendo. Você está só empoderando o orgulho dele, a soberba dele, transformando ele num monstro, se não o educa. Por isso o livro de Provérbios diz assim, ó, a estultícia, ela vem ligada ao coração da criança, e só a vara da disciplina a livrará dela. Que forte, hein? Ainda bem que as crianças não estão aqui ouvindo isso. Mas é isso mesmo. Entenderam? Não tem gente mansa, fora os goianos, né? Manso. Não tem gente humilde, não tem gente simples, tá? São todos soberbos, são todos orgulhosos. E como nós que fomos convertidos, estamos dando trabalho para Deus acabar com a nossa soberba, acabar com o nosso orgulho. Quando qualquer coisa acontece que nos humilha, ficamos nervosos, ficamos chateados, nós não podemos levar humilhação para casa. Mas o instrumento de Deus para nos ensinar a humildade é a humilhação. Quando Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, Ele nos ensinou com o seu exemplo a nos humilhar. A primeira humilhação, que em grego chama kenosis, traduzido para o português é esvaziamento, é Jesus se esvaziou da natureza divina para se transformar em um homem. A maior humilhação de Jesus foi, sendo Deus, se fazer homem como nós. E aí, Filipenses 2, Paulo trabalha essa ideia, essa doutrina maravilhosa. Uma vez reconhecido em figura humana, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por quê? Porque humilhou-se ainda mais até a morte, morte de cruz? Porque a pena de morte, crucificado, era uma pena de morte que só era administrada sobre o pior tipo de ser humano que existisse. O pior bandido, o pior assassino, o pior facínora que existisse. Era dada a pena de morte pela cruz. Tanto que quem tinha o título de cidadão romano e era condenado à morte por algum crime, nunca era crucificado. Por ser cidadão romano, ele tinha o direito de não ser morto crucificado, porque era um tipo de morte muito humilhante, que envolvia muita humilhação. O cidadão romano, quando era condenado à morte, era por decapitação, que era considerada uma morte honrosa, rápida, sem sofrimento. Colocava lá a cabeça e alguém com um machado cortava. Mas a morte de cruz envolvia muita humilhação.
A morte de cruz não era uma morte rápida, era uma morte lenta. Muitas vezes os crucificados ficavam dias pregados lá na cruz. Jesus ficou 6 horas, porque ele havia sofrido muito antes. Os castigos que os soldados romanos impetraram sobre ele. Estava muito machucado. Mas muitos duravam muito tempo lá na cruz. Lá na cruz, os crucificados não ficavam com aquela cueca branca que vê nas crucificações aí nas imagens, estátua de crucificação de Cristo, lá com a cuequinha branca, um fraldão branco. Eles ficavam completamente nus, com os órgãos genitais à mostra. Sabe para quê? Para passarem vergonha, para serem humilhados diante de todo mundo que assistia aquele espetáculo horrendo da crucificação. O pior lugar que um ser humano poderia chegar era na cruz. E Jesus chegou lá sem ter nenhum pecado, sem cometer nenhum crime, em total inocência. Mas ele se humilhou dessa forma. Aprender a humildade é aprender a aceitar a humilhação. Se humilhar. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, até que, quando chegue o dia oportuno, Ele vos exalte. Jesus foi exaltado já. Nós ainda não. Nós estamos aqui ainda em aprendizado de humilhação e de humildade. E Jesus disse por quê? Quando ele começou a pregar a doutrina do reino, no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, ele declarou: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a hermenêutica, a interpretação desse texto, que Deus vai salvar todos os humildes da terra, todos os que verdadeiramente se humilharem diante dele e aprenderem, como Jesus, a serem humildes. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.